E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos, né, de filosofia, história da filosofia contemporânea. Como eu digo para vocês, parece que nós temos uma certa maior proximidade com esses filósofos, uma vez de que eles estão mais próximos, né, naquela dita linha do tempo que a gente já conversou anteriormente, que eu não costumo usar, vamos assim dizer, uma linha do tempo, porque nós sabemos que todos os dias as pesquisas se desenvolvem e as pesquisas mudam, né? E nós temos outras percepções, né? Então, por exemplo, nós podemos descobrir novos estudos do próprio autor que nós vamos pesquisar e estudar hoje, que é o Martin Heidegger, né? O Martin Heidegger é um filósofo alemão e para falar na vida dele, né, nós temos, e para entender também um pouco do que é essa filosofia dele que trabalha, né, que usa um método, né, vamos assim dizer, da fenomenologia e da hermenêutica, né, então, pegando assim, por assim dizer, nós fazendo uma etimologia da palavra, seria uma análise mais profunda, né, do fenômeno, né, dos processos que ocorrem, né, quando ocorre determinado fenômeno e perceber aquilo que de alguma maneira não nos é visível em um primeiro momento. Quando eu falo nessa figura do Heidegger, e mais uma vez aqui, né, retorno a comentar com vocês, de que existe toda uma questão muito imbricada nisso, né, da questão também histórica. Isso porque ele nasce, né, em uma cidade muito pequena no interior da Alemanha e acaba, em um primeiro momento, né, dedica os seus estudos para para seguir, né, o que ele acreditava da vocação, né, de ter uma vida, no caso, vamos assim dizer, uma vida, né, dedicada à teologia, né, e ele começa a fazer, estuda teologia, mas começa a perceber no decorrer da sua caminhada, não só intelectual, mas também na sua caminhada de vida, porque nós vamos ver depois que ele tem um rompimento muito forte, né, nesse momento da vida dele, mais especificamente em 1917, quando ele casa com uma mulher luterana, tá? E nesse período ele já tinha, no caso, já não tinha mais optado pela teologia, né, e tinha optado sim pela filosofia, que ele vai acabar então se doutorando em filosofia, né, e na sequência ele vai dar aula na Universidade de Freiburgo, né, ou Friburgo, como diz aqui. Mas o que acontece? Ele, até no início dos seus estudos, ele não tem esse rompimento, né, com a questão, vamos dizer assim, ele não aderiu ainda, né, não aderiu ao protestantismo, tá? Na sequência, sim, que ele avança, que ele desenvolve o seu doutoramento, enfim, e nesse período ele passa mais a estudar os escritos de Martim Lutero, né? Justamente no processo seguinte, ele acaba se casando, né, com uma mulher alemã, de nome Elfrida Petri, Elfrida Petri. Eu me lembro que quando eu estava estudando me chamou esse nome porque é um sobrenome de certa maneira comum entre nós, né? Elfrida Petri, e a Elfrida ela é luterana, ela é protestante, tá? E ele então vai fazer essa girada de chave na vida dele, né? E não só na vida, vamos dizer assim, pessoal dele, mas na vida também, na vida profissional, né? Em seus estudos, nos seus trabalhos.
Bom, na sequência, né, ele vai, depois de ter casado com a Elfrida Petri, né, nesse meio tempo, ele está como professor, né, na Universidade de Friburgo, e justamente quem vai dar aula lá como enquanto professor titular é o Russell. Lembram das nossas aulas passadas que o Russell é, vamos dizer assim, o precursor, né, quem ganhou esse espaço, quem deu esse espaço para trabalhar com a fenomenologia dentro da filosofia, né? E o Martin Heidegger vai trabalhar junto com o Husserl enquanto assistente, né? Professor assistente. Então, eu tinha o professor titular e o professor assistente. Nisso, eles acabam, vamos dizer assim, ficando muito próximos, né? A gente sabe que quando as pessoas têm uma afinidade de estudo e a cabeça tem essa mesma afinidade, é por isso que é muito normal que, em muitas vezes, os professores que orientam os alunos, eles criam um laço de amizade, né? Isso fica mais, além não só um laço de profissional, mas um laço de amizade. E é isso que acontece. Nesse momento, o Heidegger vai se dedicar, né, a estudar e estudar mais afinco, então, a questão da fenomenologia. E, né, que nós já vimos isso, né, na nossa aula anterior, o Husserl dominava muito bem quando ele... E é considerado, né, o pai, o precursor da fenomenologia. E o que ele vai trazer? Ele vai... o Husserl traz justamente o quê? Que essa parte da filosofia, ela é dedicada a estudar o fenômeno. Que fenômeno? Como as coisas acontecem, né? E o Heidegger vai seguir, né, essa proposta do Husserl e vai um pouco além. Ele vai juntar a questão da hermenêutica, né? Quando a gente fala em hermenêutica, a hermenêutica, que é o estudo, né, vamos dizer assim, do significado, né, ou a análise daquele conteúdo, ela é uma disciplina que é muito importante, né, e aí eu trago essa questão, né, da importância de se fazer esse processo interdisciplinar nas nossas aulas, porque, por exemplo, quando eu cursava filosofia e direito, a hermenêutica, enquanto estudava hermenêutica na filosofia, dentro do direito se trabalha com a hermenêutica jurídica, né? Ou seja, a interpretação profunda e detalhada de textos jurídicos. Eu nem sei se nas faculdades de hoje ainda se tem essa disciplina, né? Porque muitos currículos foram enxugados. Mas vocês vejam o rigor que é, né? O quanto trabalhar com a questão da hermenêutica, seja ela na filosofia ou seja ela em outro curso. Trago aqui como exemplo o direito, porque foi outro lugar onde eu vi a questão da filosofia, da hermenêutica, mas são disciplinas extremamente complexas, né? Justamente por isso, porque elas tu fazer, e essa era a proposta, né, inicial do Martin Heidegger, ou seja, de fazer uma análise extremamente aprofundada, né, aquela peneirar, né, o significado. Ou seja, quando se trabalha na hermenêutica jurídica, a gente vai, por exemplo, fazer uma interpretação, né, de um texto jurídico, seja ele uma jurisprudência, né, ou seja, fazer uma análise profunda do qual conteúdo daquelas palavras. Será que aquelas palavras queriam dizer efetivamente aquele significado que foi atribuído a elas? E era mais ou menos, né, por aí, essa proposta do Martin Heidegger quando trabalha com um método onde ele agrega a fenomenologia mais a hermenêutica.
O que nós vamos perceber é que, vamos dizer assim, o ápice, né, desse trabalho dele vem quando ele escreve, em 1927, né, Ser e Tempo, né, que é a obra dele mais, a primeira e principal obra dele, né, e que ele dedica a o Russell. E o Russell, pelas tantas, né, não, vamos dizer assim, não acha que foi um trabalho dos mais, vamos dizer, não lhe agrada o trabalho, né, e eles acabam rompendo. O que a gente vai perceber também é que, agora falando um pouquinho mais, né, da figura do Martin Heidegger, o Heidegger, ele notoriamente, né, se consolida pelo, uh, pelo pela competência, né? E eu sempre gosto muito de usar esse termo, porque eu vou beber um pouquinho na educação, quando a gente fala da professora Terezinha Rios. Rios diz que competência é fazer bem o que se faz, né? Então eu sempre digo assim, não justifique que você não fez o seu trabalho pelo atraso, por isso ou por aquilo, porque competência é fazer bem o que se faz. Então tu vai ter que, se aquela é a tua função, tu vai dedicar o tempo que for necessário para fazer a tua atividade, né? Porque tu queres ser entendido e chamado como competente, ou seja, competência, né, para Terezinha Rios é fazer bem aquilo que se faz. E o Martin Heidegger começa, né, a ter essa notoriedade enquanto intelectual, filósofo, professor, né, e acaba chegando a reitor na universidade. Entretanto, existe um conjunto de fatores, né, que tornam essa chegada dele a reitor na universidade um pouco, vamos dizer assim, conturbada, porque ele, nesse período, né, nós sabemos que nós temos a questão muito forte, né, do nazismo alemão, e ele, alguns alegam que ele tinha uma relação, né, apoiava e flertava com esta vertente. E os intelectuais da universidade, então, começaram a meio que pressioná-lo, né? Não, olha, não é bem por aí, né? Talvez tu estejas um tanto engajado demais, né? Com essas questões. O que se sabe é que ele acaba, por fim, então, né, declinando desse posto, né? O que se sabe que nós percebemos pelo trabalho dele que competência não lhe faltava, né? Mas ele era um momento político muito conturbado, extremamente conturbado, né? E ele acabou, né, se envolvendo em questões que deram ali uma balançada na questão profissional do Heidegger. Cabe considerar que uma das suas alunas foi, né, nada mais nada menos do que Hannah Arendt, né, que nós vamos falar nesse semestre. Então, dada era a magnitude, né, do Heidegger, quando ele, enquanto intelectual, enquanto professor, enquanto filósofo e enquanto reitor. Bom, então, quando nos detemos a estudar mais especificamente a obra, né, do Martin Heidegger, intitulada Ser e Tempo, nós temos que partir do pressuposto, né, de que não podemos fazer, vamos dizer assim, uma hermenêutica, né? Quando eu estava preparando essa aula, eu pensei como melhor explicar isso para vocês, da palavra, do título, né? Vamos considerar assim. Por quê? Porque o título da obra do Martin Heidegger se chama Ser e Tempo. Só que se eu chego e digo para vocês, esse título ele sugestiona
que ser, eu me considero a mim, né, como algo existente enquanto presença, né, e determinado, ok. Entretanto, quando eu falo para vocês do tempo, muitos vão me trazer a noção de um tempo, né, de um tempo cronológico, né, vamos dizer assim, do tempo tido pelo relógio, do tempo da ciência, do tempo mensurável. E a obra filosófica do Martin Heidegger não toma o tempo com esta noção. Para ele, o tempo é um instante, né, no qual nós percebemos e compreendemos a nós enquanto indivíduos que fizemos parte deste processo. Então, o que ele, né, traz com essa noção de tempo, mas de um tempo dissociado daquele tempo, parece assim um tempo físico, né? Que na verdade não é, o tempo a gente sabe que não é físico, né? Lembrem lá quando a gente fala na questão do Kant e tudo, ele não é, e o Heidegger diz justamente isso. Quando na obra dele, quando ele começa a analisar essa obra, ele pensa justamente isso, que não é sobre esse tempo que ele está falando, né? Não esse tempo que nós conseguimos mensurar em horas, minutos, segundos, em que 1 minuto te aprova e 1 minuto te reprova. Não é isso, não é esse o tempo que o Heidegger está trabalhando. Ele cai até numa batida, vamos dizer assim, existencialista, tá? Porque o que ele traz nessa obra Ser e Tempo? Ele traz aquele tempo, né? Ele está trabalhando com a ideia para ele de um tempo que tem que ser o tempo que tu precisas, o tempo que tu entendes necessário para compreender, né, esse espaço em que tu estás inserido. É claro que a obra se aprofunda bem mais, tá? Mas, abrindo um parênteses, alguns alunos até eu acho que entram um pouco nessa noção desse tempo, né? Ou seja, eu vou no meu tempo, né? E a gente sabe que não é, porque a noção de tempo que nós estamos acostumados é aquela noção de um tempo milimetricamente medido, cronometrado, né? Da ampulheta que tu vira e tu tem tanto tempo. E qual é a visão do Heidegger? Ele se desloca, ele faz um deslocamento, ele faz aquele processo muito também relacionado com Husserl, né? Ou seja, da suspensão. O que é o processo da suspensão, né? Suspender, quando eu digo para vocês, não, gente, só um pouquinho, a gente precisa suspender tal coisa, né? Suspender não é dar um tempo, mas suspender nessa noção filosófica do Husserl e do Heidegger é o suspender do tu conseguires ter o fato, tu conseguires ter o objeto, tu conseguires ter o acontecimento e sair deste objeto, né, e conseguir ver o acontecimento por fora, tá? Isso é o suspender. E este é o tempo que o Heidegger propõe. Ou seja, um tempo que tu consegues, o tempo que tu, enquanto ser humano, usas para, enquanto ser, né, para perceber os fatos e os acontecimentos. E muitas vezes, nós, enquanto professores, precisamos, sim, suspender os fatos, suspender, sair, tomar esse processo de suspensão, né? Para conseguir compreender, muitas vezes, o fator de aprendizagem ou não
né? Como eu digo, eu não gosto dessa palavra aprendizagem, porque não se aprende o conhecimento se constrói, para mim, de uma maneira dialética. Mas, e perceber por que de repente, tal coisa não está funcionando tão bem com determinado aluno. E eu sempre digo isso, né, que está superado essa coisa, né, de uma classe, que todos têm que estarem hegemônicos, né, de uma maneira padrão, porque nós, enquanto ser, estamos no nosso tempo, tá? Então, esse é o mote, né, da obra e do trabalho do Martin Heidegger, né? Ou seja, tu fazeres o conhecimento, né, tu teres essa noção da hermenêutica, tu teres essa noção desse processo de conhecimento enquanto ser, mas sabendo sempre com a questão do quê? De que é em um tempo, não naquele tempo. O conhecimento não se faz naquele tempo do relógio, naquele tempo milimetricamente trabalhado, tá? Quando eu preparava esse material para vocês, na elaboração, me veio que Ser e Tempo é uma obra que nós conhecemos e tomamos um contato com ela em um primeiro momento, pensando de que nós vamos trabalhar a noção do ser dentro de um tempo limitado, dentro de um tempo cronometrado, dentro de um tempo estipulado. Mas o que a gente vê é que, na verdade, essa obra pensa o tempo como um horizonte para analisar o sentido do ser e da existência humana. Essa é a proposta do Martin Heidegger, tá? Ele, nessa obra, ele busca justamente o quê? Dentro dessa possibilidade do ser, o ser enquanto algo absoluto, né? E ele diz, não, o ser não é algo tão absoluto e tão eterno, né? E nem tampouco o tempo é algo tão relativo e imaterial, tá? Mas ele fala justamente o quê? Que esse tempo que nós estamos acostumados a trabalhar e a abordar, ele é um tempo que não nos permite, muitas vezes, conhecer o ser humano enquanto em toda a sua dimensão, ou seja, não se consegue fazer um processo, vamos dizer assim, hermenêutico, tá? Então, eu achei muito interessante isso, porque o que ele quer com essa obra? O que ele quer com esse estudo? Buscar o sentido, que o ser busque o sentido da sua existência humana. Não enquanto uma existência humana que fica limitada a um tempo, vamos dizer assim, cronometrado, fechado, né? E talvez seja muito atual a leitura de Ser e Tempo, porque nunca, se comparado com os nossos avós, os nossos bisavós, que acordavam às 5, né? Já tinha que seguir trabalhando na lavoura e coisa e tal, nós temos, vamos dizer assim, facilidades, comodidades, né, pela evolução da tecnologia. E o tempo para nós nos conhecermos e o tempo para nós evoluirmos enquanto seres humanos. Será que evoluímos, conseguimos ter alguma evolução na nossa existência humana? O que a gente mais percebe é as pessoas reclamando de um cansaço justamente porque o tempo, eu não tenho tempo para, eu não tenho tempo para conseguir fazer outra coisa. O tempo que eu não tenho é o tempo do relógio, né? E aí eu penso, e esse tempo que é imensurável e que nós não conseguimos usar para
Nós não conseguimos chegar nele para fazer essa leitura e essa análise do processo em que nós estamos. Esse tempo para nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos, efetivamente. São questionamentos que, quando a gente vai, talvez, avançando um pouco, né, na escala ali na métrica, né, no tempo métrico, eu já começo a parar e pensar, o que eu quero deste momento que eu estou para daqui a 10 anos? Será que eu vou conseguir me desenvolver enquanto ser humano, enquanto ser pensante, né? São questionamentos que essa perspectiva do Martin Heidegger se prestam muito para nós, né? A quem que eu tô enganando quando eu engano o outro, se não a mim mesmo, né? Isso não é estar perdendo tempo de ser e da minha existência humana? Eu acho que com quando eu elaborava essa aula, eu pensava justamente isso, né? E eu pensava quando eu tinha, por exemplo, a idade de muitos de vocês que estão ingressando na faculdade de filosofia, né? Como é o que eu de hoje, né? Trabalhando com essa possibilidade da minha essência e da minha existência, que eu já passei algum tempo do relógio, mas eu também já desenvolvi esse tempo de ser, de analisar o sentido do ser e da existência humana. O que eu diria para mim mesmo, né? Talvez justamente isso. Estuda mais. Te dedica mais. Entende? Porque esse tempo fora o tempo do relógio, ele quando tu não percebe ele passar. Esse tempo que o Heidegger fala de ser e tempo, e não esse tempo do relógio, ele é um tempo ele é mais precioso do que o tempo que nós temos, por exemplo, quando falamos na questão da nossa evolução, né? Então, eu fico muitas vezes pensando o quanto esses dois tempos passaram, desde a graduação de filosofia até o dia de hoje, né? Ou seja, o que fica desse ser e desse tempo da minha questão existencial. O tempo físico passou, é óbvio, eu sinto isso no corpo, eu vejo, tá? E esse tempo que desenvolve a essência e a existência do ser humano com esse ser e tempo do Martin Heidegger, né? Que não consegue ser um tempo relativo, um tempo imaterial, tá bom? Gente, espero ter conseguido, né, contribuir para vocês de alguma maneira. É claro que os textos complementares são fundamentais, né, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa aula. E com isso, assim, eu vou fazendo esse fechamento desse filósofo que no desenvolver da aula realmente me surpreendeu, porque me diz que o tempo não é esse tempo que eu acho de tantos anos que eu vivi. O tempo é o tempo que eu vou levar para conseguir desenvolver a minha existência enquanto ser humano. Fica aí, então, uma dica de leitura, tá bom? Um abraço para vocês e aproveitem bem esse tempo métrico nosso para estudar também, tá bom? Um abração.